Salve, salve, galerinha do YouTube, Pedro Alves de volta, trazendo mais um vídeo aqui para o canal Pedro Alves Produções. É isso aí, turminha, antes de mais nada eu queria pedir que você, se você for novo por aqui, não se esqueça de se inscrever aí no canal, para ficar por dentro de todas as novidades que forem postadas por aqui. Deixe também o seu like aí para fortalecer o canal Pedro Alves Produções, turminha. É isso aí, turma. No vídeo de hoje eu trago para vocês a resenha, a primeira resenha aqui do canal, a resenha de um livro. O livro de hoje que eu vou fazer a resenha é o livro Uma Breve História do Tempo, de Stephen Hawking. É isso aí, turminha. Antes de falar sobre esse livro, eu queria dizer para vocês que em 1973... Até 1973, Stephen Hawking ele não era conhecido, ninguém o conhecia ainda. Foi então que em 1973 ele lança aí um livro intitulado The Large Scale Structure of Space-Time. E a partir desse livro, turma, ele ficou aí conhecido no meio acadêmico, né? Os cientistas, quando leram aquele livro, quando viram tudo que ele tinha publicado ali, disse: meu Deus, quem é esse homem, né? Quem é esse grande cientista que há no meio de nós? Era Stephen Hawking. Todavia, turma, o livro The Large Scale Structure of Space-Time, ele tem uma física muito pesada. É bem complicado das pessoas leigas entenderem o que está escrito naquele livro. Foi então que em 1988, Stephen Hawking lança Uma Breve História do Tempo. E como ele mesmo falou em entrevistas, Uma Breve História do Tempo é a tradução do livro The Large Scale Structure of Space-Time para o público leigo. E a partir desse livro, turma, ele vendeu mais de 10 milhões de cópias. E as coisas que ele publicou aqui eram de uma maneira tão simples que todo mundo entendeu. As pessoas que leram o livro entenderam e a partir daí ele ficou famoso no mundo todo. Depois da publicação desse livro, Uma Breve História do Tempo, ele participou de programas de televisão, dando entrevistas, foi convidado a fazer filmes. Star Trek fez participação especial com ele, né, onde aparece ele jogando poker com as mentes mais brilhantes que já passaram por essa terra, como Isaac Newton, Albert Einstein, Galileu Galilei. Ele também passou no filme aí dos Simpsons, né? Foi convidado aí para participar do filme dos Simpsons. Até mesmo aquela banda Pink Floyd lançou um CD aí em homenagem a ele. E teve inclusive, turma, o filme dele mesmo, né, contando a história dele, né, o filme A Teoria de Tudo, um filme muito bonito aí. Tudo isso, turma, a partir desse livro. Por quê? Porque as pessoas leram e entenderam o que está escrito aqui. Então, é uma física muito simples, de maneira simples, turma, que todo mundo consegue entender. E o maior feito de Stephen Hawking foi justamente esse, turma, de conseguir traduzir para o público leigo os maiores mistérios, né, os grandes mistérios do universo, como o buraco negro. A filha dele fala, turminha, que uma vez eles estavam jantando, né, e uma criança chegou para ele e perguntou: professor, o que aconteceria comigo se eu caísse em um buraco negro? E justamente nessa noite eles estavam jantando macarrão, né? Então ele virou para aquela criança e disse: você viraria um espaguete. A partir desse momento, turminha, surgia aí o efeito espaguetificação. O que acontece com a estrela ou qualquer objeto que se aproxime de um buraco negro, o efeito espaguetificação. Até mesmo aquela criança conseguiu entender o que acontece com uma pessoa se ele chegar próximo a um buraco negro. Através do efeito espaguetificação fica muito simples. Portanto, turminha, só lembrem que Uma Breve História do Tempo é uma versão para o público leigo do livro lançado em 73, The Large Scale Structure of Space-Time. E ele começa o livro, turminha, falando das grandes descobertas, né, que a humanidade já fez aí desde antigamente. Antigamente as pessoas olhavam para o céu e imaginavam que ele era de fato da mesma maneira como a gente vê a olho nu. A Terra, por exemplo, ela era estacionária, ela não se movia. O Sol era que girava em torno da Terra, como a gente vê daqui, né? Ele nasce no nascente e percorre todo o céu e se põe lá no poente. Dessa maneira era que as pessoas imaginavam. As pessoas olhavam para as estrelas e achavam que eram pequenos pontinhos mesmo, de fato, como a gente vê daqui. Então essas foram as grandes descobertas, turma. E ele fala também dos cientistas, começando aí por Aristóteles, ele que foi o primeiro a desconfiar aí do modelo da Terra, que a Terra de fato não era como as pessoas imaginavam. As pessoas imaginavam que era que nem um prato,
né? E ele disse, não, a Terra é redonda, porque quando a sombra da Terra é projetada pelo Sol na Lua, que é o eclipse lunar, a sombra parece redonda, então eles imaginavam que a Terra era redonda. As pessoas, quando vinham nas embarcações, a gente via primeiro o mastro do navio, depois que a gente ia vendo o restante do navio, então eles imaginavam que era como se uma pessoa viesse subindo assim, ó, ou seja, a curvatura da Terra. Depois de Aristóteles, ele vai passar aí para Ptolomeu, que também foi um grande cientista. E então, turminha, esses dois cientistas, eles descobrem de fato que a Terra era redonda. Porém, eles ainda continuavam imaginando que a Terra era o centro do universo, que nós vivíamos em um sistema geocêntrico. Foi só em 1514 que Nicolau Copérnico descobre aí que de fato é o Sol que é o centro do universo entre aspas, que eles imaginavam que era o universo, só que era apenas o sistema solar, e que a Terra, juntamente com todos os planetas, giravam em torno do Sol. Só que ele não podia publicar isso porque ele sabia que a Igreja Católica iria matá-lo. Justamente ele, que era padre, ele sabia como ninguém aí do quão rigorosa eram as leis da Igreja Católica sobre isso. Então ele não publicou, mas ele descobriu aí que nós vivíamos em um sistema heliocêntrico, ou seja, que o Sol que era o centro e todos os planetas giravam em torno dele. Depois veio um cientista mais ousado aí, chamado Galileu Galilei, e ele concordava com as ideias de Nicolau Copérnico, e esse teve coragem de publicar aí, né, as descobertas. Porém, turma, a Igreja Católica o condenou à morte, só que deu uma chance para ele. Ela disse, você vai falar que tudo que você falou aí é mentira, que você publicou aí é mentira. E então ele teve que dizer que era mentira, turma, toda a publicação dele, para continuar vivo. Depois dele, ele vai falar aqui sobre Isaac Newton, né, que veio depois de Galileu Galilei. Depois veio Albert Einstein. E depois de Einstein veio Stephen Hawking, que foi o que lançou esse livro, que infelizmente também nos deixou no dia 14 de março de 2018, ou seja, 2 anos atrás. Ele vem falando, turminha, desde Aristóteles até os cientistas dos tempos odiernos, como por exemplo Stephen Hawking morreu, mas ficou os cientistas ainda dos dias de hoje. Temos aí o Roger Penrose, que continua vivo, que inclusive ganhou esse ano o Prêmio Nobel de Física. Aí os capítulos seguintes, turminha, os capítulos seguintes do livro vão falar dos seguintes temas: o universo em expansão. Aí ele vai falar lá, será que de fato o universo está realmente se expandindo? Ou será que ele está parado? Por que ele está se expandindo? Qual a velocidade da expansão do universo? Até quando vai continuar se expandindo? Se chegará um tempo em que essa expansão vai ter um fim? Tudo isso ele vai abordar nesse capítulo. Outro capítulo também é sobre o princípio da incerteza de Heisenberg, onde ele aborda assuntos que todos nós gostamos, né, que é a física quântica. O princípio da incerteza, ele vai falar aí dos estudos de partículas subatômicas, como as partículas subatômicas, elas se comportam. Para quem gosta de física quântica, turma, esse capítulo é sensacional. Ele vai falar aí dos grandes estudiosos, como o próprio Heisenberg, criador da teoria do princípio da incerteza, sobre Max Planck, sobre Schrödinger. Quem não conhece Schrödinger, turma? Aquele do gato, né? Aquele que conseguiu fazer com que o gato ficasse vivo e morto ao mesmo tempo. Isso é possível na física quântica. Vocês pesquisem aí no YouTube. O gato de Schrödinger está vivo ou está morto dentro da caixa? Aquele maluco lá que colocou um gato dentro da caixa para fazer um experimento. Ele conseguiu fazer com que o gato ficasse vivo e morto ao mesmo tempo. O gato não está morto e nem está vivo. Ele está vivo e está morto ao mesmo tempo. Para você ver aí como é incrível, como é maluco aí esse mundo da física quântica. Para quem gosta dessas maluquices, dessas doidices, assim como eu, esse capítulo sobre o princípio da incerteza de Heisenberg é um prato cheio. Outro capítulo também, turma, é sobre o espaço-tempo, né? Como as pessoas imaginavam que era o espaço-tempo, como as pessoas passaram a imaginar o espaço-tempo depois de Albert Einstein, né? Depois da teoria da relatividade, tudo mudou, turma. Que o espaço ele é maleável, o espaço pode se contorcer, o espaço, turminha, pode inclusive se rasgar. Isso só é possível dentro de um buraco negro, o espaço se rasgar, e se você entra naquele buraco onde o tecido do espaço-tempo se rasgou, você pode sair em outra dimensão. Olha que coisa maluca, turma. Para quem gosta dessas coisas, é sensacional esses estudos, né? Isso só é possível dentro de um buraco negro.
Então ele vai falar aqui do espaço-tempo, o tecido do espaço-tempo. Ele vai falar também sobre a origem e o destino do universo. É o maior capítulo desse livro. A origem e o destino do universo, né? Como surgiu o universo? Será que no começo do universo ele era quente ou ele era frio? O que havia antes do universo? Como o universo irá morrer? Como eu falei agora há pouco, ele continua se expandindo. Será que chegará um tempo em que ele vai se contrair novamente? Que eles chamam de Big Crush, né? O Big Bang é quando ele se explode e começa a se expandir. Depois ele vem diminuindo, segundo certas teorias, e fica minúsculo também novamente, do tamanho de um átomo, chamado de Big Crush. Então é isso que você vai ver também nesse livro, nesse capítulo. As setas do tempo, turminha, também é um dos principais capítulos desse livro. Também é coisa sensacional para quem gosta de física, para quem gosta de astronomia. As setas do tempo, turma. O porquê que o tempo só anda para frente, né? Por que ele não anda para trás? Porque, por exemplo, ele vai citar aqui, porque, por exemplo, que a gente não vê um copo quebrado no chão, subindo e se pondo em cima da mesa, e todos os cacos se juntando para formar um copo inteiro, porque a gente só vê o contrário, né? Um copo caindo no chão e se quebrando. E ele vai dizer aí que tudo concorre para a destruição, tudo concorre para a desordem, tudo caminha na direção da desordem e não da ordem. Tudo caminha para se autodestruir. E todos os argumentos, todos os estudos, ele não diz isso da boca para fora. Através de qual estudos que eles chegaram a essa conclusão? Nada do que ele fala aqui é da boca para fora. Tudo é através de grandes estudiosos, turma, de grandes trabalhos, de mentes brilhantes. Buracos negros, turminha, é um outro capítulo desse livro. Lógico que era a especialidade dele. Ele não poderia deixar de falar aí sobre buracos negros. Uma das coisas mais impressionantes aí, que ele ficou conhecido no meio, que ele ficou mais conhecido ainda no meio acadêmico. Os cientistas aí tudo tiraram o chapéu para ele, que ele fez uma grande descoberta sobre buraco negro, que ele colocou o nome aí de radiação Hawking. O que é isso, turma? Ele vai falar sobre as partículas imaginárias, que essas partículas imaginárias, elas existem em pares. Então aquele par de partículas fica girando ali no horizonte de eventos do buraco negro, e uma dessas partículas cai para dentro do buraco e a outra foge. Então essa que foge, essa partícula desse par fugindo do buraco negro, é a radiação que ele emite para fora do horizonte de evento, e ele chamou isso de radiação Hawking. E ele vai falar aqui, turma, que no dia que ele publicou, ele deu uma palestra sobre isso, sobre a radiação Hawking, que as partículas saem do horizonte de evento e vão para fora do buraco negro. E ele vai dizer aqui uma história muito curiosa. Teve um cara lá, né, um cientista que estava ouvindo lá, quando ele terminou a palestra, que ele desceu lá, o cara chegou para ele e disse: "Você acabou de falar uma grande besteira, tudo que você falou aí é besteira, é mentira, é bobagem", né? Falou na cara dele que tudo que ele falou ali era mentira, era bobagem. Por quê, turma? Isso é quase que impossível. Nada foge do buraco negro. Nem mesmo a luz consegue fugir do buraco negro. Imagine partícula. Como é que a partícula vai fugir dali, sendo que nada foge do buraco negro? A atração gravitacional de um buraco negro é maior do que a velocidade da luz. De fato, de certa maneira, esse cara tinha razão para dizer que ele estava mentindo. Porém, com o passar do tempo, turma, essa teoria foi confirmada, né? E depois esse cara veio pedir perdão dele, pedir desculpa. Para vocês verem aí como Stephen Hawking era inteligente, turma. Como foi que ele conseguiu fazer essa descoberta, né? A radiação Hawking foi um dos maiores trabalhos dele aí sobre buraco negro. Imagine só, o buraco negro está a milhões de anos-luz daqui. Como foi que ele conseguiu ver essa partícula? Sendo que mesmo se essas partículas estivessem aqui, ó, perto de nós, e nós olhássemos para ela com o maior telescópio do mundo, nós não iríamos ver essas partículas de tão minúsculas que são. E ele conseguiu prever, turma. Isso é algo muito importante na ciência. Não basta a pessoa ver algo para saber que ela existe. Através de estudos, as pessoas conseguem perceber que algo está ali sem mesmo saber, sem mesmo vê-las de maneira empírica. E esse foi um dos maiores trabalhos aí de Stephen Hawking sobre buracos negros, conhecido por radiação Hawking. E através disso, turma, ele descobriu que buracos negros podem morrer.
que ele vai perdendo radiação, perdendo energia, e chegará um tempo em que o buraco negro ele acaba evaporando. Porém, isso leva bilhões e até mesmo trilhões de anos para que um buraco negro possa morrer. E isso trouxe implicação para muitos outros estudos, porque veja bem, cientistas conseguiram ver buracos negros mortos no universo primitivo. Um buraco negro, turma, demora mais tempo para morrer do que a própria existência do universo. E se eles conseguiram ver buracos negros, restos de buracos negros no universo primitivo, isso levou os estudiosos a imaginar que houve outro universo antes do nosso. Olha que maneira bizarra, turma. Tudo isso através dessa descoberta de Stephen Hawking. Antes do nosso universo, existiu outro universo, e talvez antes desse outro tenha existido outro. A pergunta agora é, o que foi que deu origem ao primeiro universo? Veja que bizarro, olha até aonde a ciência está conseguindo chegar nos tempos odiernos. E um outro capítulo que foi arrolado a esse livro, nas versões mais recentes, foi Viagens no Tempo e Buracos de Minhocas. E esse era um assunto também que eu queria aprofundar, turma. Eu fiz até uns gráficos aqui para tentar explicar como acontece a viagem no tempo através de buracos de minhoca. Porém, esse vídeo já está enorme. Imagine se eu fosse explicar tudo isso de maneira detalhada. Então, turma, baseado no estudo de Albert Einstein, a gente fica imaginando assim, como viajar para amanhã, por exemplo, se o amanhã ainda não existe. Como viajar para o ontem, se o ontem já se passou. Porém, Albert Einstein diz que o ontem, o hoje e o amanhã acontecem simultaneamente ao mesmo tempo, ou seja, passado, presente e futuro acontecem simultaneamente ao mesmo tempo em dimensões diferentes, turma. O ontem continua acontecendo, só que em outra dimensão. O amanhã já está sendo criado, já está sendo vivido, só que em dimensões diferentes. Onde através de buraco de minhoca a gente pode viajar para essas outras dimensões do espaço-tempo. Isso é muito bacana, turma. Então é isso aí, turminha. Tinha muitas coisas ainda que eu anotei aqui para falar para vocês, mas o vídeo já está super grande aí. Eu ia falar sobre Max Planck, né, já que a gente viu tanto o nome dele aqui nesse vídeo. E quem foi Max Planck? Foi um grande cientista, turma. Só dando uma pincelada geral aqui, a teoria da relatividade não seria aceita nos dias de hoje, porque era um experimento tão grande para o seu tempo que nenhum cientista conseguiu entender o que Albert Einstein estava falando. Por isso ela poderia ser deixada no esquecimento. Só que aí entra em cena esse grande cientista, Max Planck. Ele foi o único que conseguiu entender a teoria da relatividade, entender os estudos de Albert Einstein, para ver o quão grande era aquela descoberta para o seu tempo. E Max Planck, olhando ali os papéis, Albert Einstein publicou ali, né, essa descoberta ali no jornal. Max Planck estava olhando, os outros cientistas tudo já tinham olhado e achavam aquilo uma grande besteira porque não entendiam. Max Planck, quando olhou aquilo ali, ele se surpreendeu, ele quase cai para trás. E ele disse assim, aqui há um grande trabalho científico criado por um grande cientista. Não sabia ele que Albert Einstein, na época, nem cientista não era, nem professor não era. Ele trabalhava no serviço de patente, né? Era funcionário público. E mesmo assim ele conseguiu fazer aquela grande descoberta. E a partir daquele momento, Max Planck aí quis por tudo conhecer quem era o jovem Albert Einstein, que fez aquela grande descoberta que hoje em dia, turma, é muito conhecida aí no meio da física, a teoria geral da relatividade. Então é isso aí, turma. Esse foi mais um vídeo aqui do canal Pedro Alves Produções. Espero que você tenha assistido o vídeo até aqui, o final, porque deu muito trabalho fazer esse vídeo, turma. Muitas coisas foi pulado aqui, infelizmente. Muito obrigado, turminha, por ter assistido mais um vídeo aqui do canal Pedro Alves Produções, a resenha do livro Uma Breve História do Tempo de Stephen Hawking. Tchau pra vocês e até a próxima!